Muito bem, boa noite a vocês aí. Então vamos continuar nossa tarefa aí, né? Essa matéria chamada Portos e Hidrovias. Eu comecei falando de logística e hoje eu vou dar mais uma aula que tem a ver com logística, mas para vocês entenderem, é uma aula sobre modais de transporte. Então, a gente viu na aula passada que o transporte ele tem várias formas de ser realizado, não é? Cada uma dessas formas é chamada de modal. Então, tem cinco tipos de modais. É o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o aeroviário e tem um outro tipo, que é o modal chamado dutoviário. Dutoviário é um modal utilizado para transporte de fluidos, né? E por incrível que pareça, o volume é grande. Petróleo, gás, gasolina, água também, né? Então, esse modal que utiliza tubulações, para fazer o transporte de produtos, e que em geral não sempre, né? São fluidos, gases ou líquidos, ele é chamado de modal dutoviário. Então, hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre o modal rodoviário e sobre o modal ferroviário, tá? Então, vamos aqui fazer um compartilhamento aqui, né? Compartilhovski aqui, ó. Compartilhovski a nossa telinha. Bem, pessoal, então, isso que eu estava falando inicialmente, né? Um modal de transporte é, vamos dizer assim, uma forma, um tipo como é que eu vou falar? Caminho para uma mercadoria seguir, né? Um tipo de caminho. Então, esse caminho pode ser rodoviário, que é caminhão, carro, né? Pode ser aéreo, pode ser ferroviário, pode ser dutoviário, pode ser aquaviário. Os modais aquaviários, eles estão divididos em três tipos. Ele está dividido em lacustre, que é lago. No Brasil não existem lagos naturais, nenhum lago natural. Na verdade, existe um lago natural que é uma restinga, é uma lagoa marítima que fica no Rio Grande do Sul, a Lagoa dos Patos. Só essa. Todos os outros lagos que existem no Brasil são lagos artificiais. Ou são lagos de hidrelétrica, que é o mais comum, ou são lagos de acumulação de água, que é menos comum, são lagos menores, né? Então, é o lacustre, que é o de lagos, é o hidroviário, que é o transporte em vias, como eu falei para vocês na primeira aula, na segunda, né? Não existem hidrovias no Brasil, existem rios que se prestam à navegação, isso não é hidrovia. Para ser uma hidrovia, tem que existir obras de engenharia, né, que são sinalização, dragagem. Aí você pode considerar que você tem uma hidrovia, né? Então, existem poucas no Brasil, existem, mas são poucas. E o outro tipo de transporte aquaviário que existe é o transporte marítimo, também chamado de navegação de cabotagem. O que é a navegação de cabotagem? Você sai daqui do Porto do Rio e vai lá para Belém do Pará, por exemplo, levando mercadoria. Isso aí é a chamada navegação de cabotagem, tá? E o dutoviário, ferroviário, beleza. Vamos para frente, então. Como é que foi a evolução do transporte rodoviário no Brasil, gente? Então, olha só. Historicamente, a evolução do transporte no Brasil, né, ela se deu por via rodoviária, historicamente. No começo do século XX, existiam muito poucas estradas. Mesmo qualquer tipo de estrada que você imaginar, existiam muito poucas. Existiam algumas estradas de ferro, poucas no Sudeste, e existiam algumas estradas vamos dizer assim, estradas de tração animal, né? Existia muito pouco carro no Brasil no começo do século XX. Existia muito pouco carro, então era estrada de trânsito animal. E algumas ferrovias. Por exemplo, para vir para Goiás, lembrar que não tinha Brasília ainda, né? Não existia Brasília. Para vir para Goiás, a capital é a cidade de Goiás, é chamada cidade de Goiás, né?
que muita gente chama de Goiás Velho. Para chegar em Goiás Velho, o pessoal vinha do Rio de Janeiro, né, governo federal, o pessoal vinha do Rio de Janeiro, pegava um trem em Minas, não sei que cidade de Minas lá, até uma cidade chamada Silvânia, no interior de Goiás, que fica longe, rapaz, de Goiás Velho. Aí chegava em Silvânia, os caras pegavam transporte de animal, mula, burro, para acabar de chegar na capital do então estado de Goiás. Do então estado de Goiás, não. Então estado de Goiás, depois virou Goiás Tocantins, né? Então, no começo do século XX, existiam poucas estradas e transporte era um transporte animal, né? Tração animal. Então, as pessoas não saíam muito das cidades. Era tudo muito isolado. Aí, a coisa começou a mudar na Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial, principalmente com o governo de Getúlio Vargas, ocorreu o primeiro boom de industrialização. A indústria muda tudo. Então, o Getúlio Vargas, ele construiu algumas estradas no Sudeste, tudo concentrado no Sudeste, né? Principalmente Rio, São Paulo, Belo Horizonte era uma cidade nova ainda, mas era ali Rio, São Paulo, alguma coisa em Salvador, não é? E que existiam ali os polos, o polo econômico do Brasil era ali. Então, as estradas, ainda com poucos veículos motorizados, poucos caminhões, poucos carros, pouco tudo, naquela região ali do Rio e de São Paulo, capital era no Rio e tal. Mas o Getúlio Vargas, ele deu vamos dizer assim, um impulso, né? Aí, em 1955, 1955, não, 1958, final da década de 50, assumiu um cara chamado Juscelino Kubitschek. Esse Juscelino Kubitschek pôs na cabeça... antes do Juscelino Kubitschek, o presidente chamava Dutra, Marechal Dutra, era um general, tinha lutado na Segunda Guerra Mundial, Eurico Gaspar Dutra. Aí ele construiu a primeira via de mão dupla do Brasil, que por acaso leva o nome dele, a Via Dutra, que é a via que tem entre o Rio e São Paulo, é uma rodovia. Aí veio o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele acreditava, você vê que ele era um cara visionário, ele acreditava que o Brasil tinha que sair do litoral, senão o país não ia se desenvolver nunca, não é? Então, o que é que ele fez? Ele botou na cabeça que ele ia construir uma capital nova. Doidão, né? E essa capital ia ser no sertão. Sertão aonde? Aqui. Que era Goiás, né? Isso aqui era o sertão, não, seco danado, cerradão, que é mais esquisito. E ele resolveu fazer essa capital aqui. Ele só teve, não sei se vocês sabem disso, o Juscelino Kubitschek só teve autorização do Congresso para fazer capital aqui, porque o Congresso era oposição, era a maioria oposição. Né? E o Congresso queria que ele se ferrasse. Achou que ele ia se ferrar. Então autorizou. Só que o homem era um trator para trabalhar. Ele veio e construiu a cidade. Dentro de 4 anos a cidade estava pronta para ser a sede administrativa. Isso fez parte de uma movimentação maior chamada Marcha para o Oeste. Então ele fundou não só Brasília, ele fundou várias outras cidades. Por exemplo, Barra do Garças. Barra do Garças era uma cidade que era pequenininha, lá na beira do Rio Araguaia ali. Rio Araguaia com o Rio Garça, por isso chama Barra do Garças. E que teve um grande estímulo, porque foi escolhido como cidade polo, né, da Marcha para o Oeste. Então, outra das coisas que o Juscelino Kubitschek fez na Marcha para o Oeste foi construir estradas. Ele achava, inclusive ele tinha um lema, governar e construir estradas. Olha só que interessante. Beleza, então vamos construir estradas. De onde vem o dinheiro para construir estradas? Ele foi atrás de financiamento internacional, né? Como é comum em países em desenvolvimento. Você vai atrás de financiamento internacional e oferece alguma coisa para os países que vão te emprestar dinheiro. Então, o Juscelino Kubitschek foi atrás dos americanos, o país tinha uma boa relação com os Estados Unidos, né? Pedir dinheiro. E os americanos, que não são bobos nem nada, emprestaram o dinheiro, mas eles emprestaram dinheiro, foi um dinheiro condicionado, né? Condicionado. Condicionado a fazer o quê? Rodovias. Os americanos emprestaram dinheiro para rodovias. Eles não emprestaram dinheiro para ferrovias, não emprestaram dinheiro para hidrovias, emprestaram para ferrovias. Por quê? Para rodovias.
Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque os americanos esperavam não apenas receber os empréstimos de volta. Os americanos esperavam também abrir um mercado no Brasil, um mercado de veículo. Não existia fábrica no Brasil de veículo. A primeira fábrica dessa época, da década de 60. Mas existiam poucos, não existiam peças, fábrica de pneu. Não é? Ia ser tudo importado dos Estados Unidos. Então, para eles era vantagem. Eles abriam o mercado. Eles prestavam dinheiro, receberiam um empréstimo de volta. Como o Brasil terminou de pagar isso na década de 90, né? Eles receberiam empréstimo de volta e também abriam um mercado grande para os produtos americanos. Então, por isso que a matriz... Antes disso não tinha nada. Vocês têm que entender, gente, que antes disso não tinha nada de transporte. Era uma coisa muito, muito, muito primária. Primária mesmo, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Só carro de boi. Só carro de boi e mula, né? Mula, burro, mula. Pra você chegar aqui, por exemplo, tem uma cidade grande aqui que existe há muito tempo, não sei se vocês sabem, Planaltina. Planaltina é uma cidade muito antiga. Então, existem registros de viajantes passando por Planaltina antes da independência, 1790, qualquer coisa. Os caras estavam indo para Goiás Velho ali, que tinha mineração, né? E passava por Planaltina, passava por Mestre Darmas, que é perto de Planaltina ali. E tem registros disso. Inclusive, tem um registro engraçado, um cara, ele registrou neve em Mestre Darmas, em Brasília. A gente acha que Brasília é frio, né? E o cara registrou, a gente passa um lugar aqui que chama Mestre Darmas, que é lá perto de Planaltina, que chega a nevar, imagina. Nevava mesmo, nessa época nevava mesmo. Não é? Bem, então, igual você falou aí, né? Tinha o quê? Tinha carro de boi, tinha... eu vi um filme esses dias sobre os Lençóis Maranhenses, 1902. O cara mudou para os Lençóis Maranhenses, o cara andava... Lençóis Maranhenses é um desertão, né? Que tem umas... De vez em quando tem umas lagoas no meio. O cara andava um mês dentro do deserto. Não chegava em lugar nenhum. Por quê? Porque carro de boi, ué. Então, foi por isso que o principal modal de transporte no Brasil, né, historicamente, se estabeleceu como sendo o modal rodoviário, por causa da questão histórica de financiamento. Covid, meu filho, isso é Covid, isso é Covid. Então vamos para frente aqui. Bom, quais as relações entre custo, então, né? Bom, eu estou falando de modal rodoviário, deve ser uma porcaria modal rodoviário, pelo que eu estou falando aqui, né? Qual que é assim, a relação de custo entre o modal rodoviário, o modal ferroviário e o modal hidroviário? Eu não vou falar do modal aeroviário, porque é outra dinâmica. Na verdade, é o modal mais caro que tem, mas você não pode comparar. Vamos ver aqui, ó. Custo. Custo é o seguinte, custo por tonelada. Veja bem, hein? Custo por tonelada. O transporte marítimo é 1, o transporte ferroviário é 4, o transporte rodoviário é 9. Então, se eu for puxar 1 tonelada de arroz via marítima, né, ou hidrovia, ou enfim, barcaça, né? Na verdade, não é barco, é barcaça. Você tem o custo 1, sem conto. Se você for puxar essa mesma tonelada via trem de ferro, custa 400 conto. Se você for puxar essa mesma tonelada via caminhão rodoviário, custa 900 conto. Certo? Isso é no mundo desenvolvido. No Brasil, um pouco diferente, né? Eu puxo um custo marítimo é 1, ferroviário é 1,9 e o rodoviário é 5,4. Por que é tão diferente assim? Porque no Brasil não tem ferrovia. No Brasil só tem rodovia, então é por isso que a relação era um pouco diferente, assim, desfavorável, né? Quer dizer, no Brasil, se eu for puxar uma tonelada de qualquer coisa via barcaça, é 100 conto.
Via ferrovia, 190 conto. Via rodovia, 540 conto. A relação é diferente, por quê? Porque tem muito pouca ferrovia. Tem muito pouca hidrovia. O que mais tem? Rodovia. Então, pelo fato de ter muita rodovia, o custo cai um pouco também. Mas mesmo assim, a relação é muito desfavorável, né? Assim, a gente tem que aprender a raciocinar, e aí você já tem que aprender a raciocinar como engenheiro, né? Como engenheiro, vocês estão virando engenheiro. É que esse modal rodoviário ele é muito ruim para a maioria dos produtos. Tem vantagens, mas quando você fala em grande volume de produtos, tipo grãos, né? Grãos, que o que carrega o Brasil nas costas é o agronegócio, soja, arroz, né, algodão, café. Quando você pensa em grãos, cara, volume grande, ou minério de ferro, manganês, não dá para transportar via caminhão, é uma coisa altamente desfavorável. Então vamos ver aqui, ó, seguindo. Característica dos modais. O modal rodoviário ele é mais flexível. O que significa isso? Você pode colocar uma encomenda em qualquer lugar do Brasil, ela vai de porta a porta e vai. Quem já contratou Braspress aqui sabe. Né? Tem algumas modalidades de entrega da Braspress caro, né? Umas modalidades caras, que o cara entrega na porta de sua casa. Chega a vanzinha lá na porta de sua casa. Quando eu estava fazendo doutorado, eu pedi um reagente lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era um trem que pesava 50 gramas, custou R$180, o mais caro do mundo. Mas o cara me entregou na porta de casa, com hora marcada, enfim. Então, ele é um modal muito flexível, quer dizer, vai de porta a porta, né? O custo variável é alto, o custo fixo é baixo. O que significa isso? O custo variável tem a ver com o veículo, certo? Custo variável tem a ver com o veículo. É o caminhão, o combustível, o condutor, a manutenção. Então, o custo variável do caminhão, né, do modal rodoviário, é alto. É caro, um caminhão transporta relativamente pouca coisa, e o caminhão tem muita manutenção, você tem pneu, você tem motorista. O motorista também transporta relativamente pouca coisa, então acaba ficando caro. É isso? Então, é um custo variável alto. Custo fixo é o quê? A via. O custo fixo é a via. Então, a estrada, ela é relativamente barata. É um negócio engraçado, né? Você fazer uma estrada, ela é relativamente barata. É mais barata do que uma ferrovia, por exemplo. Né? Você fazer uma estrada de rodagem é mais barato do que uma ferrovia. O transporte, ou seja, você, o caminhoneiro, o operador de logística, né, o dono de frota, não é dono nem responsável pela manutenção da rodovia. Não é. Ou é o governo ou são os concessionários. Nessa rodovia que vai de Brasília para Goiânia, que é uma das rodovias mais rentáveis do Brasil, não sei se vocês sabiam disso, essa rodovia é uma das mais rentáveis do Brasil. Essa e a São Paulo e a São Paulo-Curitiba. Por isso que você tem outlet aqui, você tem pedágio, porque é um trem de doido, né? Então, o transportador não é responsável pela via, ele não é responsável pela rodovia, tá? Modal ferroviário agora, o próximo, né? O custo fixo é alto. O que é o custo fixo? Tem a ver com a via. Ferrovia, o custo dela é alto, você tem um custo de manutenção alto, você tem um custo de armazenamento, terminal de armazenamento alto, ela tem é menos flexível, você não vai ter um trem chegando na sua porta transportando um produto, não vai acontecer, não é? E é um transporte menos flexível do que o transporte rodoviário. Mas olha só que é porque está ali, né? Baixa flexibilidade, até aqui, ó, baixa flexibilidade. Mas qual que é a grande jogada do transporte ferroviário? Ele é muito favorável, o custo dele é muito favorável para transportar grandes volumes a grandes distâncias. Quer dizer, se eu produzo soja no noroeste do Mato Grosso, lá em Sapezal é uma cidade que tem no noroeste do Mato Grosso, que inclusive se produz soja. Se eu produzo soja lá no Sapezal e vou levar para o porto do Belém, é muito mais favorável botar esse negócio. Ou no Peru, né? Que eu acho que Sapezal até vai para o Peru afora, sai pelo Pacífico ali. É muito mais favorável você mandar via trem. Grande volume, soja tem um grande volume, né?
é um grande volume a grandes distâncias. Então, ele fica favorável. Certo? Se você mandar uma carga que tem um volume grande, a grande distância fica favorável. Tá? Normalmente, o dono, normalmente é dono, quer dizer, normalmente quem transporta por exemplo, a soja é o dono da ferrovia. Esse modelo é um modelo americano, entendeu? É um modelo americano, só que ele é recente no Brasil, né? Ele é depois de 2006, 2007, ele é muito recente. Depois dessa época para cá, construíram, por exemplo, rodovia no interior do Mato Grosso. Empreendedor, que quem construiu? Produtor de soja. Para poder tirar o produto e mandar o produto para o custo de exportação ser mais baixo. Ele é o dono da rodovia. Eu vou falar na aula que vem, vai ser na aula que vem, sobre os aspectos ambientais. Vou começar a falar hoje, mas, cara, o aspecto ambiental para você construir uma rodovia é muito restritivo no Brasil. Uma ferrovia, uma rodovia, o que for. No Brasil é muito restritivo, né? Então vocês podem estar se perguntando assim, uai, Christian, mas se é tão favorável assim, os grandes produtores de qualquer coisa, os caras têm dinheiro, né? Os grandes produtores produzirem alguma coisa e mandar, né? E produzir alguma coisa, não, construir no ferrovia, por que os caras não fazem? Porque é difícil. Uma das coisas difíceis que tem é a questão ambiental. Do ponto de vista ambiental, né, o nosso país é muito restritivo. Eu não vou questionar isso, porque assim, parece que eu sou um destruidor, né? Assim, parece que eu estou aqui porque eu quero que a engenharia sobrepõe tudo e derruba a árvore e constrói coisa. Não, não é assim. Eu acho que a legislação ambiental é uma coisa necessária, né? Necessária. Eu só vejo assim que tinha que ser uma coisa mais bem pensada, porque algumas vezes as exigências ambientais elas acabam atrapalhando um pouco o desenvolvimento. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Eu acho que tem que ter a coisa mesmo, né, para proteger o meio ambiente, senão o mundo vira uma bagunça, mas também tem que ter bom senso, tem que ter um pouco de desenvolvimento, né? Certo, meninos? Aula que vem vou deixar vocês brigar até com relação a isso, porque tem gente que acha que não tinha que ter nada de legislação ambiental, tem gente que acha que tinha que ter tudo. E nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Bom, o outro modal que tem aqui, ó, é o modal marítimo, né? Só que não é esse barquinho aqui normalmente que você vê no modal nas hidrovias. Nas hidrovias você vê barcaças. É aquele barco de casco chato, né? Grandão, casco chato, e tem um rebocador. Aí esse barco você enche com soja, com minério, com o que for. Então, o que é que é vantagem? Né? Quais são as características, aliás, desse modal? Cargas volumosas, então serve para carga volumosa também, tipo soja, tipo minério, né? Tipo grão. Baixo valor agregado, certo? Então, carga volumosa de baixo valor agregado. Né? Soja é uma carga volumosa de baixo valor agregado. Beleza. Velocidade é baixa, quer dizer, vantagem que não seja uma carga perecível. Toda carga é perecível, tá, gente? Toda carga é perecível. Só que tem carga que perece mais rápido, né? E tem carga que é mais lenta. Se você pegar um notebook, botar num caminhão, botar de 60 dias rodando dentro do caminhão, o notebook vai dar problema, não vai funcionar. A chance de ele ter problema é grande. Então, até o produto eletrônico é perecível. Você tem que respeitar a perecibilidade dos produtos. Agora, tem produtos que têm uma vida útil mais longa, vamos dizer assim, de transporte, né? Então, como esse modal, chamado modal marítimo, né, ou hidroviário, ele tem uma velocidade baixa, ele é lento, a perecibilidade dos produtos também tem que ser pensada para não perder produto dentro da barcaça, né? Então, é baixa velocidade, longa distância, menor consumo de combustível, Ele é o modal que menos gasta combustível. O custo fixo é alto, ou seja, a via é cara. Vocês vão ver na aula que a gente vai dar de hidrovia
que a hidrovia é uma coisa que ela sempre tem que estar sendo dada manutenção, sempre tem que ter draga, sempre tem que ter sinalização mudando de lugar, porque o rio muda de lugar, né? Então, é um custo fixo que não é baixo. E a baixa flexibilidade também, transporte, quer dizer, você não vai ter um barco parando na porta da sua casa para te entregar nada, né? Então, depende muito das vias e a flexibilidade aí do transporte é pequena, é baixa. Beleza. No Brasil, olha aí como é que é no Brasil, ó. Aí vocês estão vendo uma tabelinha, essa tabelinha mostra aí como é que é a distribuição percentual por toneladas. Toneladas. Quanto de tonelada de produto que vai por cada um dos modais aí, né? Rodoviário, 70%. Ou seja, 70% dos produtos que são transportados no Brasil, 70% em toneladas, eles vão por via rodoviária. Vão por via rodoviária, né? 70%, é muita coisa, certo? Então, por via ferroviária, a gente vê que são 15%, é muito pouco, né? É muito pouco não, né? É pouco, rodoviária, comparado com rodoviária. Marítimo, cabotagem, né? Cabotagem é um navio que sai do Rio e vai para Salvador, por exemplo, certo? Hidrovia, não, aqui é só marítimo, né? 11%. Dutoviário, aí, ó, petróleo, gás, né, nafta, gasolina, 2,5%. Hidroviária, que é o por dentro do Brasil, aí, né, nos rios, os lagos, 1% só, tá vendo? Muito pouquinho. E o transporte aéreo, 0,5%. Aí você está vendo aqui a mesma distribuição, né? Distribuição aqui é outro ano, que é porque é outro ano, é ano 2000, né? Isso aqui foi uma como é que fala? Projeção. Era uma projeção, né? Nessa época. Então, tá aqui, ó, a matriz de transportes, né? No Brasil. E o sistema de transporte no mundo. Como é que é no mundo? No mundo é assim, ó. A distribuição entre ferroviário, rodoviário e hidroviário. Na Rússia, por exemplo, 81% do transporte é feito por ferrovia. É um país, a gente consegue fazer aí uma analogia, porque é um país continental, né? As distâncias são muito grandes. Então, como no Brasil, inclusive, né? Então, pelas distâncias serem muito grandes, a gente faz a analogia, mas você vê que lá no rodovia não rola. É trem. 8% só rodoviário e 11% é hidroviário. País grande. No Canadá, 46% é ferroviário e 43% é rodoviário. E 11% também é hidroviário. Na Austrália, você vê que país de língua inglesa, né? 43, 53, 4. Os Estados Unidos tem um negócio interessante, que é a maior malha ferroviária do mundo, nos Estados Unidos. E eles, mesmo assim, transportam 32% ainda via rodovia. Por quê? Primeiro, porque as rodovias são muito boas. Segundo, que o país produz muito produto, rodando de um lado para o outro. Todo tipo de produto. Inclusive produtos que precisam de flexibilidade alta, né? Precisa ser entregue na porta, certo? Qual que é a coisa mais flexível que tem, então? É o transporte rodoviário. Por isso que o percentual nos Estados Unidos de transporte rodoviário ele é tão alto. Aí nós temos a China aqui e nós temos nosso Brasilzão aqui, né? Aí, que beleza. Tá, então vamos nós dar uma detalhada no modal rodoviário. Então, o Brasil é um país eminentemente rodoviário. Eminentemente rodoviário. Quer dizer, aqui tudo é feito para funcionar as rodovias. Quer dizer, você tem caminhão, você tem posto de gasolina, você tem rodovias, você tem uma malha rodoviária muito grande. Com exceção da região norte, nas outras regiões, com exceção da região norte, eu vou explicar por quê. Nas outras regiões, você alcança qualquer município via rodovia. Qualquer município do Brasil, com exceção da região norte, se alcança via rodovia. Por que não na região norte?
Porque a região norte ela é um pouco, ela é sui generis. Na região norte tem uma sui generis, quer dizer, ela é diferente. Na região norte tem uma coisa chamada floresta amazônica. E a floresta amazônica, construir rodovias na floresta amazônica, primeiro, depara com problemas técnicos. De construir na floresta. Você tem grandes extensões sem municípios, você tem uma região muito difícil de trabalhar, e tem o problema ambiental também de detonar a floresta, né? Então, como é que muitos municípios da região amazônica são atingidos, né? Eles são... Como é que você chega lá? Via barco ou via avião? Tem um município, acho que é o município mais longe que tem, chama São Gabriel da Cachoeira. Fica no Amazonas, lá na fronteira com a Venezuela. Eu já fui nesse lugar uma vez. E a cidade é bonitinha, rapaz. Aí você sai de Manaus, você voa, tipo assim, 2h30, 2h30 voando em cima da floresta. 2h30 você voa 2.000 quilômetros, né, em cima da floresta. Aí, de repente, abre, assim, lugar, e aí é a cidade. Aí você pousa na cidade. Por que a cidade é bonitinha? Porque ela é feita em torno do quartel, um quartelzão. Como não tem cidade, não tem indústria, não tem nada, a presença do Estado brasileiro no local, quem faz é o Exército. Então tem um quartelzão lá, é praticamente 70% da população militar, família de militar. Aí desses, uma porcentagem muito alta é de indígenas, e tem indígenas militares, soldados. E o que eu fui fazer lá? Eu fui ver um negócio, fazer uma assessoria, fazer uma consultoria lá. Tem uns 10 anos, coisa. E bonita a cidade, risão, passa em frente, assim, legal, ajeitadinho, tem energia elétrica. Eu achei que eu ia virar comida de mosquito. Tem hotel, um negócio muito bacaninho. Mas chega como? De avião. Lá no São Gabriel da Cachoeira não tem jeito nem de chegar de barco. Você demora quase 30 dias viajando dentro da Amazônia de barco para chegar lá. Porque é difícil construir rodovias, não é na Amazônia, mas fora, no norte do Brasil, fora a região norte, todas as outras regiões, todos os municípios do Brasil, eles são ligados através de rodovias. Todos. Você chega em qualquer lugar e vê rodovia. Fora os municípios da região norte. Tá? Então, bom, é um país rodoviário, né? Então, o que significa isso? Todas as dificuldades de transporte rodoviário, do modal rodoviário. Primeira coisa, os custos diretos são elevados. O custo com o transporte é elevado. Por quê? Porque o transporte mais caro que tem é via caminhão. O volume é baixo. O volume de transporte de mercadoria num caminhão é baixo. Um caminhão grande, ele leva 60 toneladas. Um trem, só um vagão do trem leva 60 toneladas. Mais do que isso, 80 toneladas. Só um vagão do trem, um vagãozinho, leva 80 toneladas. E um caminhão leva 60, se for um caminhão grande. Aí um caminhão tem um condutor, um caminhão tem um gasto de combustível também, que é um gasto de combustível, o trem gasta mais, mas o trem leva 30 vezes mais carga e não gasta 30 vezes mais combustível. Então, por isso aqui, o custo direto é alto, né, no modal rodoviário. Tem um atraso no lead time, quer dizer, no tempo total de entrega, porque as rodovias, elas não têm uma, vamos dizer assim, uma condição boa. No Brasil, as rodovias, elas são degradadas. Então, você acaba tendo atraso de entrega. Quando fala em atraso em lead time, quer dizer, não caracteriza um atraso de entrega. Poderia ser entregue mais rápido. É isso que quer dizer. Mas a mercadoria poderia ser entregue mais rápido, mas não é. Porque as rodovias no Brasil têm uma condição difícil. Né? E, além disso, tem esse último problema aí, ó, que as avarias nas cargas, né, que acontece pela deficiência da rodovia, quer dizer, deficiência é o quê? Principalmente buraco, e o sucateamento da frota de veículos, pelo mesmo motivo. Rodovias de baixa qualidade, elas promovem o sucateamento da frota. Então, você tem caminhão estraga rápido, pneu, você tem uma perda muito grande de pneu, não é? Isso aí tudo é desvantagem. Frota antiga, a frota vai ficando velha,
E frota antiga gasta mais, perde mais, enfim, toda aquela dificuldade. Então, aqui está a extensão da malha viária no Brasil, né? Dá um total de 148 mil quilômetros, pavimentado, olha que desespero isso aqui. 148 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e 1 milhão e 500 mil e 1 mil quilômetros de rodovias não pavimentadas. Cara, rodovia não pavimentada é inferno até. E tem muito mais rodovia não pavimentada no Brasil do que rodovia pavimentada. Por isso que acaba com os caminhões tudo. E o custo sobe. Bem, deixa eu fazer a chamada aqui, que está na hora da gente fazer essa chamada já, né? Ué, perdi vocês? Não, vocês estão aí, né? Vocês estão aí, né? Estão aí? Não, pelo amor de Deus, fala aí, os caras sumiu, dormiu, sumiu, caiu. Então vamos lá, vamos ver os peões estão aí. Deixa eu estabelecer minha lista aqui. Calma aí. Cadê os caras? Tá aqui. Então, quem eu tô vendo, hein? Tô vendo a Ana Beatriz. Que dia é hoje, hein? 9, né? 9/8/2021. Tô vendo o Antônio Vinícius. Antônio Vinícius tá aí. Tô vendo o Bruno Ribeiro. Camila Magalhães. Tô vendo Daniel Fernandes. Tô vendo Diogo Marques. Tô vendo Ellison Almeida. Tô vendo aqui o Henrique Pacheco. Tô vendo o Jackson. Tem mais aqui. Tô vendo o Jailton. Presente. Opa, calma aí. Tô vendo o Jefferson Souza. José de Arimateia. Tô vendo aqui o Leandro Lopes. Pedro Henrique. Tá aí, tô vendo isso aí. Pedro Victor. Presente, professor. Beleza. Tô vendo o Rafael Moraes. Tô vendo o Robson. Presente, professor. Boa, garoto, é nóis. Tiago Soares. Tô aqui. Aí, obrigado, viu, gente? Thieres Miranda tá aí. Eu. Isso aí. Bom, quem tá aqui na minha timeline que eu falei? Tem alguém aí que eu não falei o nome? Que tá aí? Não, né? Beleza, então deixa eu tomar minha aguinha aqui pra gente continuar. Bom, então continuando aqui, mais alguma coisa aí, né, sobre o transporte rodoviário. Eu falei do transporte rodoviário no Brasil, agora, não é nem só de miséria vive o homem também, né? Você vê que o transporte rodoviário tem umas coisas interessantes. Primeira coisa mais interessante é a flexibilidade, que eu falei para vocês, né? Em qualquer lugar do Brasil, você manda uma carga via rodovia, porque tem rodovia chegando em todas as cidades, com aquela exceção que eu falei para vocês, das cidades amazônicas. Então, tem grande flexibilidade, porque tem uma grande infraestrutura de rodovias. Tem a grande velocidade de picking e delivery. O que é picking? É pegar, delivery e entregar. Então, quando eu falei para vocês aquele outro negócio atrás no lead time,
não caracteriza um atraso, assim, caracteriza uma situação que a entrega poderia ser mais rápida, não é? Mas mesmo assim, a entrega é considerada ainda entrega rápida. Flexibilidade do serviço door-to-door, porta a porta, né? Pelo mesmo motivo aí que você tem acesso a qualquer lugar, praticamente. Facilidade de integração com outros modais de transporte, quer dizer, você tem condição de chegar com a rodovia numa ferrovia. Você não tem condição de fazer o contrário. Chegar uma ferrovia numa rodovia. Mas tem condição de pegar e desviar uma rodovia, um custo baixo, e chegar numa ferrovia. Então, é fácil a integração dos modais, né? O Guilherme entrou aí, eu vou pôr o nome dele aqui. É fácil a integração dos modais, tá? E uma outra coisa que é interessante também é assim, baixo risco de avarias no manuseio de transporte. O transporte rodoviário ele tem essa característica, baixo risco de avarias. E isso aí torna... Oi, pois não. Assim, só para, assim, mais ou menos assim, algo assim meio que de curiosidade mesmo, né? No meu caso, eu sou caminhoneiro e faço transporte de combustível. Só assim, mais ou menos, para tentar entender, assim, da forma que o senhor está falando sobre a flexibilidade dos caminhões nas rodovias, né? A gasolina, o petróleo em si, vamos dizer o petróleo, a gasolina e o óleo diesel, tanto Brasília quanto Goiânia, eles vêm através do oleoduto. Quando acontece de dar algum problema no duto, o que é que eles precisam? Trazer grande volume, só que com mais rapidez. Eles conseguem carregar o trem, só que o trem não consegue chegar aqui em Brasília e em Goiânia para fornecer o combustível para a população de uma forma rápida. O que eles conseguem fazer até o trem chegar? Coloca os caminhões, manda 10, 20 caminhões. Cada caminhão que a gente roda hoje traz aproximadamente 60 mil, 62 mil litros de petróleo, né? Então, a gente consegue fazer essa flexibilidade de ir até no porto em Santos, carregar o petróleo, trazer e fornecer Brasília, né, o abastecimento, Brasília e Goiânia, e enquanto isso, o trem está vindo com uma grande quantidade. Com a carga grande, né? Com a carga grande, porque os caminhões, é aquilo que o senhor falou, os caminhões, ele traz um volume pequeno, considerando assim, em relação a uma locomotiva, né? Que ela vem, às vezes, com 150 vagão, e é o que o senhor falou, cada vagão, ele vem composto ali de aproximadamente 70 a 80 mil litros, enquanto que o caminhão traz 62. Então, assim, é só mais ou menos assim para a gente ver, assim, mais ou menos que isso que o senhor está explicando é o que eu estou fazendo hoje, no dia a dia da minha rotina. Isso mesmo. Isso mesmo. E tem um negócio que você não falou que é interessante, o trem não leva o caminhão no posto de gasolina, né? O trem não leva o combustível no posto de gasolina. O trem traz o combustível até no polo, né, de distribuição. A hora que chega no polo de distribuição, precisa da carreta. Por exemplo, o trem não leva o combustível ali para o Valparaíso. Ele precisa da carreta, pegar e levar. Então, aí, quando a gente fala em flexibilidade é isso. Mas isso só acontece porque no Brasil tem uma malha rodoviária muito grande. Muito grande. É uma coisa de característica do país. Não é nem o ideal, mas é uma coisa de característica do país. Tá? Bom, as desvantagens do transporte rodoviário são essas que estão aí. Ó. Alto consumo de combustível por tonelada transportada. Isso faz com que o transporte fique um transporte caro, né? Por quê? Porque para transportar 1 tonelada, você gasta muito combustível, muito mais do que um trem, por exemplo. Então, no final, o custo frete no caminhão ele fica mais caro do que o custo frete do trem. Dificuldade de desenvolvimento, adaptação, economia de escala, isso quer dizer o seguinte, gente. Economia de escala tem a ver com volume. Se você tem dificuldade em usar caminhão para transportar grandes volumes, que nem o nosso colega falou aí, ó. É um tapa-buraco, para não deixar o mercado desguarnecido. Mas para transportar grandes volumes, eu uso o quê? No caso do combustível para Brasília aqui, que tem, né? Que tem a possibilidade, que tem a ferrovia. Usa o quê? Usa o transporte ferroviário. Então, quando você começa a falar em muito produto, muita escala, o transporte rodoviário
ele não é o mais adequado. A deterioração da qualidade de vida nas cidades, por que isso acontece? O caminhão tem que entrar na cidade. E aí você tem a questão da poluição. Né? Brasília, você vê, Brasília tem lugar que o caminhão pode transportar em determinados horários, né? E mesmo assim é um transtorno, às vezes. Você está andando em locais que é permitido o transporte rodoviário, caminhão grande, e ainda assim é um transtorno. E é um transtorno por causa do trânsito, e é um transtorno por causa da deterioração do ar, poluição do ar. Vira um transtorno. Prejuízo ambiental pela grande emissão de poluentes, né? Isso aí é um irmãozinho aí do item anterior. E a baixa capacidade volumétrica de carga. Eu falei disso, né? Caminhão tem uma capacidade volumétrica de carga baixa. Por unidade, né, por tonelada, cada caminhão transporta pouca tonelagem, se você for comparar com outros modais. Tá? No Brasil, quer dizer, tem um outro detalhe aqui, que no Brasil existe uma infraestrutura também de pessoal, né? Olha o caminhão velho que está nessa foto. Caminhão de pessoal de veículo. Então, a frota brasileira, ela tem os caminhões com idade média bastante elevada. Isso é uma coisa de país pobre, né? Porque o empreendedor ele não consegue trocar a frota. Então, praticamente 73% dos caminhões têm mais de 11 anos. Isso é muito, né? Isso torna o caminhão mais lento, torna o caminhão mais perigoso, torna o transporte mais caro, porque ele gasta mais. E tem um outro problema também, que de certa forma ele não foi resolvido, mas ele foi equacionado, que é a falta de regulamentação do transporte rodoviário, quer dizer, inexistência de controle de jornada de trabalho de caminhoneiro. Então, nosso colega caminhoneiro aí, mas você vê caminhoneiro trabalhando na base do rebite. Você sabe o que é rebite? Remédio para não dormir. Não existe uma regulamentação clara. E essa regulamentação, quando existe, na verdade, mas ela não é cumprida, né? Então, professor, oi, pois não. A respeito dessa parte, o que acontece? As grandes empresas, no caso de uma dessas que eu trabalho, que é um dos fornecedores de prestadores de serviço para a Petrobras, né? A gente tem que seguir aquela regra, aquela lei que foi criada por algum governo lá atrás, onde que a cada 4 horas eu tenho que ter 30 minutos de parada, eu tenho que ter 1 hora de almoço parado, eu tenho que ter esses 30 minutos na parte da tarde, e a minha jornada de serviço, todos os dias, incansavelmente, ela começa às 5 da manhã e vai até às 21 da noite. Ou seja, a gente ultrapassa uma jornada. Todo dia a gente trabalha em média de 16, 17 horas por dia, com 8 horas de descanso no período da noite, no mínimo. É o que a regra pede, é o que a empresa tem que cumprir em relação ao fornecimento do produto para a Petrobras. Ela não permite que não cumpra o mínimo, que é isso que a gente tem que fazer. Sim, isso acontece porque você trabalha para a Petrobras. Porque tem muito caminhoneiro, ainda assim eu acho restritivo, ainda, mas tem muito caminhoneiro que é autônomo, cara que puxa, por exemplo, verdura. Rapaz, os caras puxam verdura lá do Belém, leva para o Belém, não sei, leva para o Ceasa de Belém, e é produto perecível, os caras não param, não. Direto. Eu já trabalhei nesse sistema também. Foi uma fase difícil da minha vida, onde que eu me envergonho de falar que eu trabalhava às custas de drogas, de rebite, de vários tipos de substância que existem aí hoje no dia a dia aí fora nas estradas. Infelizmente, o sistema rodoviário hoje é um sistema muito difícil para você entrar nele hoje, para você tentar entender o que acontece lá com as questões dessas drogas. Eu tomei bastante. Hoje, graças a Deus, eu não preciso, porque eu não preciso rodar a noite toda, mas até uns 3 anos atrás, quando eu tinha que rodar a noite toda, eu passava 2 ou 3 noites sem dormir. Era 3 noites, 3 dias sem parar. Eu saía de Brasília e ia descarregar lá no porto, lá no Belém, para o feijão, de repente, ir para o Macapá. Era mais ou menos dessa forma que a gente fazia a pegada aqui, entendeu? Era muito puxado.
Você vê como é que é. Isso é um perigo para todo mundo, um perigo para o profissional, é um perigo para o pessoal que está nas estradas. Mas é do jogo, a gente tem que entender que é do jogo, isso é do jogo. Não é, quer dizer, precisava ter uma regulamentação melhor, não é? Que não tem, não é? Bom, alguns aspectos do modo rodoviário aqui no Brasil, e quer dizer, o modo rodoviário é muito usado quando você não tem a ferrovia, você não tem hidrovia, né? Aí você tem uma utilização muito grande do sistema rodoviário. No Brasil, o custo é mais alto que a média. Por quê? Porque a nossa malha rodoviária ela é mal conservada. Então, nós temos uma malha rodoviária ruim. Todo mundo reclama. Então, as condições das estradas, falam, tem um mundo de rodovia no Brasil, né? Igual eu falei para vocês, né? Qualquer município do Brasil, com exceção das exceções que eu falei para vocês, é atingido por rodovia. Mas, rapaz, tem lugar que teve uma época que a BR-153, que é uma rodovia muito transitada, que vai, sobe Goiás ali, vai para Tocantins, tinha trecho que os caras, eu lembro que eu passava muito ali, os caras jogaram terra em cima do asfalto, não tinha condição. Não tinha trecho, vamos rodar aqui igual se fosse estrada de terra mesmo, porque asfalto aqui não tem jeito. Do tanto que a rodovia estava mal conservada. Então, assim, um grande problema, maior agora que tem pouco dinheiro, o governo federal tem pouco dinheiro. Um grande problema é a má conservação das rodovias. Aí tem esse problema. Vocês conhecerem alguns veículos, né? Alguns veículos. Uma vez eu perguntei, os caras não sabiam a diferença entre o toco e o truco caminhão, né? Então eu vou apresentar para vocês a diferença entre o toco e o caminhão trucado. O caminhão toco, ele só tem um eixo traseiro, só um eixo. E o caminhão truque tem 2 eixos. Então esse aqui, por exemplo, é um truque, ó. É um truque de transporte de combustível. Um eixo na frente, o cavalinho aqui, né? Bulé, cabine, e os 2 eixos atrás. Isso aqui é um caminhão trucado. Isso aqui é um cavalo mecânico, já é outra classificação, tá vendo? Ele tem 2 eixos, o cavalinho lá na frente. Aí tem as carretas, carga seca, o graneleiro, né? Que é o tem gente que chama isso também de bitrem, Romeu e Julieta, que são aqueles caminhões muito grandes, transportam muita carga. Caminhão baú. O que é um caminhão baú? É uma caixa de carga construída sobre a base convencional. Em geral, essa caixa ela leva produtos de peso pequeno e volume grande, por exemplo, moto. Eu tinha um colega que tinha uma frota que puxava moto, lá de Manaus. A Zona Franca de Manaus produz moto, né? O cara botava, era uma carga levinha. Vinha o quê? 15, 20 motos, eu acho. Ela vem protegida numa armação de madeira, mas era pouca coisa, era carga leve. Os carreteiros gostavam de puxar, porque a carga era leve. E vinha num caminhão baú, fechado. E o porta-container. Porta-container, o que é? É a mesma base utilizada para carga seca, o mesmo chassi, né? Que você chega no porto e encaixa o container no caminhão. Container, gente, as dimensões dos containers são normatizadas, são internacionalmente normatizadas, né? Então, isso faz com que você coloque um container na China lá, você pode colocar um container na China, e esse container chega aqui no Porto de Santos, e o guindaste do porto pega o container e coloca o container em cima do caminhão. Se for um caminhão, porta-container, porque os containers, eles têm um dimensionamento que é um dimensionamento normatizado, o mundo inteiro. É para ser normatizado, né? Então, no Brasil, as empresas que trabalham com container, as empresas sérias, elas de caminhão, né, de transporte de container, elas trabalham em cima dessa normatização internacional. Por isso que a gente, às vezes, está na rodovia, você vê lá Hamburg Sud. Hamburg Sud não parece um caminhão baú, né? Mas está escrito Hamburg Sud. O que é Hamburg Sud? Hamburg Sud é uma grande empresa de containers. Maersk. Você está na estrada e tem lá um caminhão com containers escrito Maersk. A Maersk é a maior empresa de containers do mundo. É que você puxa o container trabalhando com caminhões que são caminhões preparados para aquilo, tá? Com relação à legislação, assim, tem
tem 3 leis do trânsito de rodovia, né, que são mais ou menos bem implantadas e que elas apareceram para meio que regular essa questão. Uma água aqui. Então, essas leis, elas apareceram meio que para regular essa questão aí do transporte rodoviário, né, como o nosso amigo está falando. Primeiro, a lei da balança. O que é a lei da balança? O caminhão não pode transportar uma carga maior do que determinada tonelagem lá. Isso varia de estrada para estrada. Tem estrada que é 40 toneladas, tem estrada que é 60 toneladas, por isso que tem as balanças. Tem lugares que é obrigatório o motorista parar na balança, tem fiscalização de balança, polícia. Por quê? Porque cargas muito grandes degradam as rodovias. Certo? Então, assim, eu não posso colocar 80 toneladas numa rodovia que foi construída para 30, porque eu vou acabar com a rodovia. E acaba com a rodovia. Por isso que existe a lei da balança. Né? Outra coisa, outra lei também é a lei de dimensões de comprimento, largura e altura. Por quê? Para passagem de nível. Passar embaixo de viaduto, passar embaixo de ponte, o caminhão, o baú não pode ser muito alto, o caminhão não pode ser muito alto, o caminhão não pode ser muito comprido, porque senão tem curva que ele não faz, nem muito largo, porque senão ele cobra a estrada inteira, ninguém passa, né? Então, as carrocerias têm que atender certas normas de comprimento, largura e altura, por causa das condições das rodovias. Essa é a segunda lei. Lei, né? A palavra não é lei, é normativa. E a terceira é da carga horária do motorista, que é aquilo que a gente estava conversando, né? 4 horas, 30 minutos de parada, que a fiscalização é muito ruim, né, gente? Então, na verdade, o pessoal trabalha do jeito que precisa, do jeito que dá conta, do jeito que... Porque quando você trabalha para órgão público, igual a Petrobras, nosso amigo que trabalha, o órgão público exige os registros. Você tem que registrar. Parei, tal hora, tal lugar, tá. Saí 30 minutos depois. Viajei 4 horas, parei, tal hora, tal lugar. Tá. Saí 30 minutos depois. Parei, tal hora para dormir. Saí, tal hora de madrugada. Então, você tem que ficar registrado. No final do serviço, você entrega toda aquela documentação para a Petrobras, no caso, né? Ou para o órgão federal, para você poder receber. Senão não recebe. Senão não recebe. Aí alguns caminhões aí que são usados depois de 2000, antes de 2000, isso aqui não era permitido. Esse aqui é o tal do bitrem, ó. Tá vendo? 36 toneladas de carga líquida. E o PBTC dele é 57. A tara, né? Carga ali é pouquinho demais, né, cara? 36 toneladas é muito pouco. E aqui você tem um rodotrem, 48 toneladas. E a tara dele é 74 toneladas. São os maiores que tem no Brasil, são esses aqui. Aí os caras falam, bitrem, Romeo e Julieta, eu não sei qual que é a diferença. E esse aqui é um veículo que é usado nos Estados Unidos até hoje, ó. 25 a 26 toneladas de carga líquida. Então, aqui está um mapa da recuperação da recuperação da malha rodoviária nacional. Esse aqui é a ideia que existe para fazer a recuperação da malha rodoviária nacional. Todas essas rodovias aqui, elas tinham que ser implementadas. Nem todas são implementadas. Muitas estão em condições ruins, mas isso aqui é do DENIT. Isso aqui é um plano do DENIT, de recuperar e colocar essas rodovias todas em condição de uso, né, de utilização, tá? Muito bem, vamos falar agora de modal ferroviário. Moleque, agora vamos falar de trem. Modal ferroviário. Aqui, meninos, é onde está concentrada a malha ferroviária brasileira, tá vendo? No Nordeste, principalmente no litoral, né? A Bahia aqui, no Sudeste. Aqui, ó, tá vendo? Chegando em Brasília aqui. Agora tem a Norte-Sul. A Norte-Sul, não sei porquê, acho que esse mapa é antigo, mas ela sai daqui e vem até aqui, ó. Liga com essa aqui, ó. E aí sai lá no Atlântico, no Maranhão. Porto do Maranhão.
Aí, aqui ela aparece, tá vendo? Norte-Sul, porque ela não estava totalmente implantada ainda, né? Então, aqui, vem aqui, ó, tá vendo? Estrada de Ferro do Carajás. Então, esse aqui é uma ideia das ferrovias no Brasil até 2035, se não me engano. Isso aqui é a ferrovia Cuiabá-Santarém, o povo reza, pede a Deus para essa ferrovia sair. Essa aqui também é Cuiabá-Porto Velho, esbarra em questões que são questões ambientais. Tanto essa aqui quanto essa aqui, ó. Porque aqui você está dentro da Amazônia Legal, né? Então, grandes dificuldades com essas questões ambientais que nós vamos abordar na aula que vem, tá? Mais uma vez, né? Isso aqui aqui fala o nome delas, o nome dos donos. Cada ferrovia dessa tem um dono, transporta prioritariamente um produto. Essa aqui que tem um dono. Tá vendo? Ferroban, FTC. Tem uma ferrovia da Vale, companhia, não sei o que, lá do Nordeste, Estrada de Ferro Carajás, tem dono. Isso aqui tem dono. E aqui uma diferença do Brasil para os Estados Unidos. Aqui a malha viária brasileira e a malha viária americana. A malha ferroviária, né? A malha ferroviária americana, ela é a maior do mundo. Certo? Ela é a maior do mundo. Isso aqui é em 1.000 quilômetros. 34 mil quilômetros, 298 mil quilômetros de ferrovias. No Brasil é pouquinho. Olha o tanto de ferrovia que tem. Você chega em qualquer região, praticamente. Não digo em qualquer lugar, né? Dos Estados Unidos. Mas você chega em qualquer região, utilizando a malha ferroviária. Bom, então vamos ver as características desse modal ferroviário. Características dele. Primeiro, o alto tem um custo de investimento inicial e um custo de manutenção da infraestrutura alto, que é diferente do modal rodoviário. Diferente assim, falar, mas então construir uma estrada é barato. Construir uma estrada não é barato, mas é mais barato construir uma ferrovia. Lembra aquilo que eu falei para vocês? O custo fixo da ferrovia é alto. O custo variável é baixo. O custo variável é trem, combustível, condutor, né? A rodovia é o contrário. O custo fixo é baixo, mais baixo, né? O custo da construção da rodovia e o custo variável é alto. Caminhão, condutor do caminhão, combustível. Então, no caso das ferrovias, você tem um alto custo, investimento inicial alto, né, na construção da ferrovia e um custo de manutenção da infraestrutura alto também. Beleza. Mas existe uma boa relação energética. O que é uma boa relação energética? Assim, é favorável o transporte ferroviário. Você gasta pouco, relativamente, né? Quando eu falo você gasta pouco, tem que estar comparando com alguma coisa, né? No caso, a gente compara com o modal rodoviário. Você gasta menos combustível no modal ferroviário do que no modal rodoviário. Então, é uma relação energética mais favorável do que nas rodovias. Aí uma desvantagem aí, ó, é a dificuldade de acesso às pontas. O que é acesso à ponta? Você não chega no cliente via trem. Não, vamos falar que eu estou lá eu pedi, eu comprei um produto para minha fazenda, para meus porcos, aqui uma soja. O trem não chega na sua fazenda, ele vai deixar em algum lugar, em algum armazém, que você vai ter que buscar de caminhão. Não é? Então, a dificuldade, não tem a flexibilidade. O transporte ferroviário, ele não tem a flexibilidade que o modal rodoviário tem. Não sei se vocês já entenderam. Né? Mas tem um alto ganho de economia de escala. Quer dizer, quando você tem muito produto, que nem o Robson falou aí, nosso amigo falou aí, quando você tem muito produto, é mais vantagem você transportar de ferrovia. Tá? No Brasil nós temos uma má integração de malhas. Quer dizer, na verdade, não tem uma malha totalmente integrada, assim, né? Você tem ferrovias que ligam ponto A ao ponto B. O ideal é que fosse integrado. Por exemplo, eu tenho a Norte-Sul aqui, eu tenho a ferrovia de Brasília aqui, que eu nem sei qual que é ela. Eu vou para Anápolis ali, beleza, aí eu pego a Norte-Sul, aí eu vou lá para o Maranhão. O ideal é que existisse algum tipo de integração desse jeito, mas não existe. O Brasil é muito a integração aqui de modal ferroviário, ela é muito fraca, muito ruim. E uma outra coisa também que é ruim, né? Que é o estado de conservação difícil, ruim também. Tem trechos que não podem ser usados, tem trechos que são completamente abandonados. Tem um caso interessante, parece que é, perdão da palavra, tá, parece até que é uma maldição no Brasil.
que é o caso da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Madeira-Mamoré foi construída no começo do século. Quer ver? Vou pegar aqui um dado dela para vocês aqui. Foi uma experiência ferroviária, antes do financiamento, antes dos americanos. Vamos pegar aqui para vocês. A história dela aqui, Madeira-Mamoré. Estrada Madeira-Mamoré. Estrada de ferro Madeira-Mamoré. Olha, conhecida como a Ferrovia do Diabo. Olha aí. Então, ela fica em Rondônia, no atual estado de Rondônia. Foi a 15ª ferrovia construída no país, tendo suas obras sido executadas de 1907 a 1912, por 366 quilômetros da Amazônia, cara, eles terminaram a ferrovia, ligando Porto Velho a Guajará-Mirim. Né? Então, o pessoal achava que não seria possível construir e tal. O objetivo era colonizar aquela região, Rondônia. Aí fizeram lá uma companhia, Madeira-Mamoré Highway. Por que ela entrou em crise? É que tá o negócio, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ela era utilizada para transportar borracha, o ciclo da borracha daquela região. Em 1957, ela ainda registrava um tráfego de passageiros, de cargas e tal. Né? Mas aí, o que aconteceu? Ela foi substituída por uma rodovia, que foi a rodovia BR-425 e 364. Quer dizer, praticamente jogaram a estrada de terra a estrada fora. Aí foi por causa do financiamento americano mesmo. Né? Eles pressionaram para não mais utilizar as estradas de ferro. E não tinha produto também, né? Naquela época não tinha produto para poder puxar pela estrada de ferro, essa estrada. Então ela acabou sendo engolida pela Amazônia, Floresta Amazônica. Então, continuando aqui, algumas características aí, grandes volumes, grandes distâncias, o transporte ferroviário se presta a isso, né? Transportar grandes volumes por grandes distâncias, baixa velocidade, já falei disso. O material rodante, ele precisa de equipamento de carga e descarga, guindaste, né? Precisa de manutenção. Na ferrovia, tem restrições de peso e comprimento, quer dizer, você não pode fazer uma composição ferroviária de 3 km. Ela não faz curva. Então, também existem, né, restrições, e as ferrovias, elas dependem de programação. Você não pode botar 2 trens na mesma via. Então, tem que existir uma coordenação que permita o transporte de segurança para um trem não bater no outro. Né? Lógico. Então, hoje, no Brasil, o transporte ferroviário tem demonstrado pequenos aumentos ainda, né? Mas existe a necessidade de grandes investimentos no setor. Quer dizer, a gente sempre espera a coisa melhorar, né, cara? A gente que é da engenharia, que quer construir, que quer, né, desenvolvimentista, a gente sempre espera a coisa melhorar, mas a coisa nunca melhora, né? Então, vamos para frente. Pessoal, eu peguei um filme aqui para vocês, chamado Disfunção Modal, que fala um pouquinho desse desequilíbrio que nós temos nos modais de transporte, tá? Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, que tá aí do lado aí, mas, assim, eu já vou encerrar a aula por aqui, tá? Vocês podem assistir, mas eu queria que vocês assistissem, para na aula que vem a gente discutir, começar a aula discutindo ele. É um vídeo meio longo, ele é de 22 minutos, tá? E aí vocês assistam, no final desse tempinho que tem aí, ou assiste depois, para na aula que vem a gente começar falando sobre ele. Ok? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. O próximo slide era sobre meio ambiente, mas eu vou deixar para a aula que vem. Vocês assistam o videozinho aí, para a gente poder começar na semana que vem falando sobre ele. Ok? Estão comigo aí, galera? Tranquilo, professor. Beleza? Opa, estamos aqui. Por onde a gente conclui isso aí. E esse vídeo tem também no AVO de vocês, tá? Podem entrar por lá também. Beleza. Beleza? Paramos de gravar aqui.
Aí, professor, você estava falando aí